A paz do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane. Vamos voltar às nossas aulas. Estamos atrasados, né? Mas tivemos aí uns recessos. E agora nós vamos acelerar. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos aqui para te agradecer por dar continuidade à nossa aula de teologia. Manual em Teologia, 10 principais doutrinas bíblicas da teologia sistemática. Continuamos pedindo que o Senhor seja o nosso professor. E todos nós, os alunos, eu apenas a condutora desta aula, onde teu Espírito Santo me direcione. Abençoe todos os alunos e que todos possam continuar sentindo-se incentivados a estudar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Manual em Teologia, examinando a teologia sistemática nas 10 principais doutrina bíblica, considerada profeticamente. 26ª aula, doutrina da igreja, com o tema fundação da igreja. Israel é descrita como igreja no sentido de ser uma nação, chamada dentre as outras nações para ser um povo de servos de Deus. Israel, pois, era a congregação divina que daria continuidade à sua obra na terra. Mateus capítulo 16, versículo 16. Essa é a igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, que veio a ter existência no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 3. Considerada historicamente, o tabernáculo, depois de construído, foi consagrado com a descida da glória divina. Êxodo capítulo 40, versículo 34. Os primeiros cristãos também foram consagrados no cenáculo com a descida do Espírito Santo. Davi preparou materiais para a construção do templo, mas a obra foi realizada por Salomão, seu sucessor. Figurativamente, Jesus, da mesma maneira, preparou durante seu ministério terreno a igreja, que na qualidade de edifício de Deus foi estabelecida por seu sucessor, o Espírito Santo. O Espírito Santo completou a obra operando por meio dos apóstolos, que lançaram os fundamentos e edificaram a igreja por sua pregação, ensinando organizando a organização. Esta é a razão por ser descrita como sendo edificada sobre o fundamento dos apóstolos, lá em Efésios, capítulo 20, capítulo 2, versículo 20. O fundamento da igreja, a pedra de Mateus capítulo 6, versículo 18, nada mais é do que a confissão de Pedro, que em Cristo está a verdade e que ele é a verdade fundamental da igreja.
confirmado por Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Vários textos bíblicos contêm alusões a Cristo como sendo Ele a pedra. Daniel capítulo 2, versículo 34 e 35, a pedra aqui fala da segunda vinda, quando destruirá o poder gentílico mundial. Atos capítulo 4, versículo 11, para Pedro, Cristo era a pedra que os líderes de Israel rejeitaram e mataram. Já Romanos capítulo 9, versículo 33, Paulo diz que Cristo é a pedra de tropeço e escândalo para os incrédulos, mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Cristo é a pedra já prefigurada no Novo Testamento. Não consta em parte alguma das Escrituras e nem na história do cristianismo que Pedro tenha assumido a destacada posição de pedra fundamental da Igreja de Cristo, como ouvimos algumas igrejas dizer. Não há referência a Pedro no Novo Testamento que mencione um possível episcopado sobre os demais apóstolos e comunidades cristãs de sua época. Lembremos-nos que Pedro foi enviado como missionário aos samaritanos e gentios, vizinhos de Jerusalém, sobre orientação de Tiago, quando este, e não Pedro, era líder e pastor da igreja em Jerusalém. O substantivo Petra designa no grego uma rocha grande e firme. O substantivo masculino Petros aplica-se geralmente a blocos de pedra móveis e isolados, bem como pedras pequenas, tais como pederneira ou pedra de arremesso. Pedro é Petrus, parte da rocha, e não Petra, rocha grande e firme, que é, no caso, Cristo. A igreja em relação ao reino de Deus. Reino, soberania, poder supremo e sem restrição, absolutismo, reino de Deus, domínio de Deus exclusivo, supremo e sem restrição absoluto. O reino de Deus é, primeiramente, o domínio supremo e sem restrição de Deus, soberania. O domínio inteiramente ativo de Deus na missão terrena de Jesus desafia o homem à sua reação positiva, a mensagem introduzindo-o em um novo grupo de comunhão, ou seja, a igreja. A igreja é fruto da vinda do reino de Deus, por meio de Jesus Cristo. Todos os que aceitam a revelação divina trazida pelo Filho se tornam súbditos do reino, isso é, sujeitos à vontade soberana de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Igreja, comunidade ou sociedade composta de seres humanos que veio a existir em função do reino, mas que não representa o reino em seu todo, visto haver entre os seus membros
quem não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Ou seja, dentro da igreja tem muita gente que não tem ainda o nome escrito no livro da vida. Concluindo, a entrada no reino de Deus significa participação na igreja, mas a entrada na igreja não equivale à entrada no reino. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Concluindo, a entrada no reino de Deus significa participação na igreja, mas a entrada na igreja não equivale à entrada no reino. Não é porque você está na igreja que você necessariamente vai para o reino. Mas para você ir para o reino, você precisa congregar e estar na igreja. Este processo se dá pelo novo nascimento. João, capítulo 3, versículo de 3 a 5 e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. O Novo Testamento não confunde igreja com reino. Haja vista que os primitivos pregadores do evangelho pregavam o reino de Deus e não a igreja. Uma das funções da igreja é dar testemunho do reino, e esse testemunho diz respeito aos atos redentores de Deus, por meio de Jesus Cristo, cobrindo todo o período da graça. Que a igreja é uma fase do reino. A primeira foi na forma patriarcal, a segunda na de Estado de Israel. Entende-se pelos ensinos de Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 19, pelas parábolas de Mateus, no capítulo 13. Pela descrição de Paulo da obra cristã como sendo parte do reino de Deus, Colossenses capítulo 4, versículo 11. Sendo a expressão reino dos céus bem extensa, ampla e abrangente, podemos descrever a igreja como parte do reino de Deus, assim como o estado da Paraíba é parte do Brasil. Os membros da igreja. Condições estabelecidas pelo Novo Testamento para os membros da igreja. Fé implícita no Evangelho e confiança sincera de coração em Cristo como o único e divino Salvador. Atos, capítulo 16, versículo 31. Submissão ao batismo nas águas, testemunho simbólico da fé em Cristo. Marcos, capítulo 1 a 9 e capítulo 16, Marcos, capítulo 1, versículo 9 e Marcos, capítulo 16, versículo 16. Confissão verbal desta fé. Romanos, capítulo 10, versículo de 9 a 10. No Antigo Testamento havia um Israel dentro de Israel. Israelitas de verdade, israelitas nominais. No decorrer da história da igreja, vemos também uma igreja dentro da igreja, cristão verdadeiro entre cristão nominais. Na história espiritual da cristandade, havia bons e maus na igreja que serão separados na vinda do Senhor. Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43, capítulo 47, versículo 49, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19 a 21, leia que você entenderá que lá também nós temos nos dias atuais 2 tipos de igreja dentro de uma. E Deus já tem me mostrado, abrindo aspas aqui antes de encerrar, muitos sonhos sobre isso. Deus me mostra uma igreja e dentro dessa igreja 2 igrejas.
E sempre que Deus me mostra isso, Deus fala: filha, dentro da minha igreja há 2 tipos de igreja, o convertido e o não convertido. O convertido e o convencido de que são convertidos. Fique atenta, fique ligada e continue o trabalho e a obra, porque a própria Bíblia vai dizer que há joio e há trigo, né? Vamos estar atentos a tudo isso, porque Jesus está voltando. Queridos e queridas, a próxima será a 27ª aula, que será intitulada, né, ainda na doutrina da igreja, com o tema A Obra da Igreja. Até lá, que Deus abençoe as nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.